Saudações a todos! Se quisermos nesses dias nos recordarmos dos últimos momentos, dos últimos dias da presença de Jesus aqui na Terra como encarnado, saibamos recordar esses fatos, compreendendo que traidores somos todos nós, que nos fazemos surdos ao seu convite amoroso para segui-lo ainda no terceiro milênio. Traidores somos todos nós, que preferimos viver nas ilusões mentirosas e não nos arrependemos. Traidores somos todos nós, que também o temos abandonado por todo esse tempo. Traidores somos todos nós, que a cada engano, a cada desvio, revolvemos as suas feridas. E para nos ajudar nessas reflexões, trazendo para o nosso coração Jesus vivo, de braços abertos sim, mas para nos abraçar, para nos acolher, para nos chamar no seu vinde a mim, vamos buscar uma página da Joana de Ângeles, no livro Entrega-te a Deus. No último capítulo, ela faz uma carta aos cristãos. Então vamos lá. Recorrendo à sabedoria de Paulo em razão de suas memoráveis epístolas que disseminaram e preservaram o pensamento sublime de Jesus na sociedade do seu tempo e que eram lidas e copiadas com ternura pelos afeiçoados discípulos, é perfeitamente saudável que repitamos a conduta do apóstolo dos gentios ante as dificuldades e os desafios destes modernos dias de cultura e de civilização, embora a impossibilidade de repetir-lhe a sabedoria. Então vamos lá, a carta dela. A todos nós, queridas, a todos nós que pretendemos ser cristãos, né? Queridas irmãs e queridos irmãos em Cristo, que permaneça em vossa mente e em vosso coração a paz que deflui da consciência tranquila, como efeito da conduta reta e dos pensamentos dignos. A sociedade odierna vive momentos graves na história do seu processo evolutivo. As incomparáveis conquistas da ciência e da tecnologia, do direito e da ética, colocam-na, como dantes, jamais esperado patamar do progresso, oferecendo-lhe conforto e prazeres nunca antes alcançado. Ao mesmo tempo, abrindo-lhe horizontes de inconcebíveis possibilidades de conquistas gloriosas em relação ao futuro. Nada obstante, pairam sob os seus céus róseos e transparentes as ameaças do horror e do desespero que lentamente alcançam os seus membros descuidados, atirando-os uns contra os outros e fazendo-os mergulhar no fundo poço das aflições superlativas. As bênçãos da comunicação virtual, por exemplo, ensombram-se com facilidade com que se difundem o crime, o terror, o despautério, envolvendo crianças, jovens, adultos e idosos nas suas teias perversas e constritoras que os atam à marginalidade. Competindo com a facilidade de ampliar as informações em torno do belo, do bom e do saudável, os enfermos morais utilizam-na para a anarquia, a vulgaridade agressiva, a destruição. Armas e equipamentos que promovem a desgraça encontram-se ao alcance de qualquer pessoa que lhes examine os sites cruéis
ao tempo em que são violados os códigos secretos das criaturas e das instituições que perdem sua identidade, passando a ser exploradas habilmente pelos famigerados hackers. As facilidades para o e-books que promovem a cultura também ensejam a perversão dos costumes. O aumento da pornografia e do erotismo, estimulando com vigor os instintos primários dos seus leitores, em detrimento da razão e da consciência ilibada. Os cidadãos aturdidos com o progresso rápido que não logram assimilar e deter por um momento, são devorados pela ansiedade, atirando-os à drogadição, ao sexo vulgarizado, ao alcoolismo destruidor em mecanismos de autodestruição, por não suportarem as pressões que os esmagam de todos os lados. A violência de todo matiz, especialmente o furto e o roubo, a agressão e o homicídio com requintes de crueldade, atemorizam, transformando as ruas e avenidas elegantes do mundo em antros de perdição e de vandalismo. Os esportes, à semelhança do passado em Roma, divertem as massas, enriquecem os novos gladiadores e os seus patrões, divertem e geram fanáticos temíveis e destruidores. Cansados da bajulação que lhes chega e do excesso que passam a dominar, esses jovens desestruturados psicologicamente, explorados pelos mafiosos de todos os tipos, tombam nas armadilhas dos profissionais do sexo vil, de administradores corruptos, dos seus bens sempre usados, e quando diminuem as performances, são excruciados e atirados ao obscurantismo, caso eles próprios não se hajam desgastado física, moral, emocional e psiquicamente. A história das civilizações do passado, suas grandezas e misérias, seus poderes de um momento e sua decadência logo depois, não serviu de lição para os novos Césares e governantes arbitrários que continuam ameaçando de aniquilamento o mundo com as suas armas de altíssimo poder destrutivo. Promove-se a democracia com a força dos exércitos, disfarçando ou tentando dissimular os interesses esconsos que tais guerras objetivam. Nos dias transatos ao lado dos inimigos dos poderosos que sempre surgem e os ameaçam, foram as estruturas morais dos nobres burgueses e governantes que perderam o sentido psicológico, levando seus membros a chafurdarem nos fossos da sensualidade, do canibalismo, da volúpia, pelo gozo exacerbado, afogando em sangue todos quantos se lhes opunham. A decadência de um povo tem início na degradação do seu governo, das suas autoridades. Para despertar a consciência individual e coletiva que se encontrava obumbrada, Jesus veio à Terra nos dias tormentosos e trouxe a mais extraordinária mensagem de amor e de dignificação humana nunca antes ou depois apresentada. Apesar disso, porque feria os interesses sombrios dos poderosos, ele foi crucificado. Tentaram silenciar-lhe a voz, matando-o, como sempre fazem os perversos, olvidando que ideias somente são combatidas com outras superiores, e como as suas eram normas para a felicidade humana, ultrapassaram o tempo, arrastaram multidões para logo depois serem mutiladas, adaptadas aos interesses mesquinhos dos imperadores e chefes religiosos, sem que, no entanto, desaparecessem. Aquelas lições exaradas na cátedra da natureza
e vivenciadas no seu exemplo, conseguiram superar todos os mecanismos constritivos e adulteradores, permanecendo como estrelas, apontando rumos na noite dos tempos para serem ressuscitadas pelo Espírito de verdade, conforme ele prometera. Chegado o momento anunciado, as vozes dos céus desceram à terra e passaram a conclamar os seres humanos à ordem, ao dever, ao amor olvidado e submetido pela ranceníase do egoísmo. Os ouvidos e a visão do mundo, no entanto, ainda se encontram incapazes de escutar a realidade, compreendendo a situação em que a barca terrestre navega, sofrendo as tempestades deste momento e quase sossobrando. A empáfia e o autoritarismo dos transitórios viajantes não lhes permitem a compreensão e a reflexão em torno dos compromissos de todos para com a vida e o próximo, preferindo a anestesia da razão pelos tóxicos do gozo exacerbado diante do medo que tem dos enfrentamentos com a consciência e o si profundo. Apesar da situação afligente e ameaçadora, correm os ventos da esperança e da alegria, soprados pelos mensageiros da imortalidade que se encontram vigilantes, trabalhando os espíritos lúcidos para que assumam as suas responsabilidades e laborem em favor dos melhores dias do porvir que podem ser alcançados. Cabe aos cristãos novos proceder de maneira compatível com os ensinamentos do Mestre de Nazaré, revividos e atualizados pelos embaixadores espirituais, de forma que a dor e o desespero fujam por fim, envergonhados da terra, cedendo lugar à alegria e à felicidade que estão reservadas para todos os seguidores do bem. Reconstruir a cultura dentro de padrões morais saudáveis, aplicando os recursos valiosos já conquistados em benefício da sociedade, em vez de grupos econômicos que exploram e exaurem o povo, constitui compromisso inadiável. Ter a coragem de enfrentar, se for o caso, o opróbrio e a humilhação na defesa dos fracos e desvalidos, erguendo-os da miséria em que se encontram para os níveis da educação e da oportunidade de crescimento, lutando pacificamente pela instalação da justiça social em todos os campos da sociedade, representa estar vinculado ao programa de dignificação humana. A evolução moral e lenta, fixando-se pela repetição, superando os vícios clamorosos que se encontram em predomínio no cerne do ser, será a responsável pela mudança dos valores atualmente aceitos e considerados, em que se destacam a astúcia e o atrevimento, o desrespeito e a vilania, substituídos pela ética do bem, da fraternidade e do mérito de cada um. Não mais tergiversar ante o dever ou negociar com a mentira e o ultraje, somente para manter-se entre os triunfadores da ilusão, com eles conivindo. Mais do que nunca, o Senhor necessita de mulheres e homens dispostos a dar-lhes, se necessário, a vida em holocausto de amor e de silencioso sacrifício. Não mais existem os circos, as praças, para as execuções dos hereges infiéis, as fogueiras e os cárceres sombrios para aqueles que são dedicados a Jesus. Pelo menos na forma, no entanto, permanecem no conteúdo,
pelo menos na forma. No entanto, permanecem no conteúdo pela maneira como são vistos e considerados os seus servidores autênticos, sorvendo os amargos frutos da intriga e da insensatez, da perseguição por inveja e das tribulações morais. É indispensável viver o Evangelho em toda a sua magnitude. Não se vos impõe o abandono do mundo em forma de fuga psicológica. Entretanto, ocultar os conflitos a serviço de Deus, como aconteceu em vários períodos do cristianismo. Então, não se vos impõe o abandono do mundo em forma de fuga psicológica, tentando ocultar os conflitos a serviço de Deus, como aconteceu em vários períodos do cristianismo. Deve-se viver com normalidade, enfrentar as situações difíceis com honradez, permanecendo vinculados a Jesus em todos os momentos. Quando não se age desta forma e abraça-lhe a doutrina, certamente é o que dela fizeram os seres humanos, não o que foi ensinado por Jesus. Novamente, quando não se age desta forma e abraça-lhe a doutrina, certamente é o que dela fizeram os seres humanos, não o que foi ensinado por Jesus. No ardor dos testemunhos e das provações, é indispensável manter-se a alegria de viver, demonstrando que o tributo da justiça aos que são aplicados e ricos de amor é a paz da consciência que se enfloresce de júbilos. Desse modo, cultivai as expressões simples da existência, a generosidade para com todos e para com a natureza, mantendo-vos igualmente modestos, desataviados, sem as complexidades que perturbam a essência do ser espiritual. Desenvolvei a solidariedade entre todos, especialmente com os membros da grei espírita, onde desenvolveis os sentimentos e vos habilitais para a luta renovadora. Evitai o ressentimento e o melindre, a maledicência e a inveja, porque todos eles corrompem o coração e entorpecem o discernimento, embriagando o ser com os tóxicos do egoísmo exacerbado. Sede afáveis, gerando simpatia sem afetação, e ternura sem pieguismo onde quer que vos encontreis. Quem conhece Jesus, conforme desvelado pelo Espiritismo, lentamente torna-se-lhe um verdadeiro êmulo, qual sucedeu ao pobrezinho de Assis. E em todas as circunstâncias em que vos encontreis, cantai hosanas ao Senhor pelos vossos atos. O século é perverso e não tem sentimentos. Portanto, indiferente a tudo quanto vos aconteça. Aí estão as indústrias do divertimento, da banalidade, da insensatez, da exploração de todo gênero, arrastando os incautos e levando-os de roldão no rumo do abismo da frustração. Tende tento e esparzi a luz da verdade. Sede fiéis ao compromisso assumido desde antes do berço e levai-o adiante em hinos de louvor e de ação, como nos primeiros dias do martirológio que ficaram no passado. Nunca temais aqueles que somente alcançam o corpo e nada podem fazer ao espírito. Jesus seguirá convosco e em todos os momentos senti-lo-eis.
Que Ele vos abençoe e guarde em sua paz. A servidora de sempre, Joana de Ângeles, Paris, 12 de julho de 2010. Então, evidentemente que o Divaldo Franco, o médium, encontrava-se em Paris nessa ocasião, em 12 de julho de 2010, nas suas tantas caravanas, levando ali a claridade do Evangelho de Jesus trazida pelo Espiritismo. Esse clarão abençoado que deve aquecer e renovar as nossas forças, as nossas esperanças. Que fiquemos em paz. Amigos, sempre agradecidos pelas dádivas recebidas. Que Jesus nos abençoe. Continuemos com o livro Os Mensageiros. No capítulo anterior do livro, Assistência, nós vimos as atividades de assistência que se processam conforme são observadas na reunião de trabalho. Alguns se sentem curados, outros acusam melhoras e a maioria parece continuar impermeável ao serviço de auxílio. O que nos deve interessar, todavia, é a semeadura do bem, a germinação, o desenvolvimento, a flor e o fruto pertencem ao Senhor. E aqui Aniceto continua, dizendo que devemos esmagadora percentagem desses padecimentos à falta de educação religiosa, íntima e profunda, que o homem nega sistematicamente a si mesmo. Forte, né? No capítulo de hoje, Mente Enferma, observando e trabalhando sempre, Aniceto considerou: aqui não comparecem apenas os desencarnados enfermos, os encarnados igualmente, em relação ao número de doentes e necessitados, é quase a mesma. Então aqui ele continua se referindo ao trabalho da reunião mediúnica e esclarecendo-nos a respeito. Então vejam este amigo rodeado de sombra, em conversação com o colaborador de nossa irmã Isabel. Aqui é no plano físico, tanto um como o outro. Ouçam-lhe a palavra. Há muito frequento as reuniões espiritistas, à procura de alguma coisa que me satisfaça. No entanto, ou minha infelicidade é maior do que os outros, ou estamos diante de mistificação mundial. Tenho estudado muitíssimo, não me furtando ao crivo da razão rigorosa. Já devorei extensa literatura relativa à sobrevivência humana, e todavia nunca obtive uma prova. O Espiritismo está cheio de teses sedutoras, mas o terreno se mostra cheio de dúvidas. A obra de Kardec, inegavelmente, representa extraordinária afirmação filosófica. Precisamos, entretanto, do movimento de racionalização, ajustando os fenômenos a critério adequado. Vivemos em paisagem de mistificações sutis, distantes das demonstrações exatas. A essa altura, um interlocutor muito calmo e seguro na fé interveio considerando: creio que a doutrina é um conjunto de verdades sublimes, que se dirigem de preferência ao coração humano.
É impossível auscultar-lhe a grandeza divina com a nossa imperfeita faculdade de observação, ou recolher-lhe as águas puras com o vaso sujo dos nossos raciocínios viciados nos erros de muitos milênios. Se todo serviço sério da existência humana é alguma coisa de sagrado aos nossos olhos, que dizer da expressão divina no trabalho planetário? Teremos trabalhado bastante para entender os divinos desígnios? E a Terra? E as nossas milenárias dívidas para com o planeta que nos tem suportado as imperfeições? Como residir nos andares mais altos sem drenar os pântanos que jazem embaixo? O pesquisador renitente acentuou a expressão irônica do rosto e revidou: Você fala como um homem de fé, esquecendo que meu esforço se dirige à razão e à ciência. Quero referir-me às ilações inevitável da consulta livre, às farsas mediúnicas de todos os tempos. Você está informado de que cientistas inúmeros examinaram as fraudes dos mais célebres aparelhos mediúnicos na Europa e na América? Ora, que esperar de uma doutrina confiada a mistificações continentais? Bentes respondeu muito severo e ponderado: Está enganado, meu amigo. Estaríamos laborando em erro grave se colocássemos toda a responsabilidade doutrinária nas organizações mediúnicas. Os médiuns são simples colaboradores do trabalho de espiritualização. Cada um responderá pelo que fez das possibilidades recebidas, como também nós seremos compelidos a contas necessárias algum dia. Não poderíamos cometer o absurdo de atribuir a concentração de todas as verdades divinas somente na cabeça de alguns homens candidatos a novos cultos de adoração. A doutrina, Senhor Fidelis, é uma fonte sublime e pura, inacessível aos pruridos individualistas de qualquer de nós. Fonte na qual cada companheiro deve beber a água da renovação própria. Quanto às fraudes mediúnicas a que se refere, é forçoso reconhecer que a pretensa infalibilidade científica tem procurado converter os mais nobres colaboradores dos desencarnados em grandes nervosos ou em simples cobaias de laboratório. Os pesquisadores atualmente batizados como metapsiquistas são estranhos lavradores que enxameiam no campo de serviço sem nada produzirem de fundamentalmente útil. Inclinam-se para a terra, contam grãos de areia e os vermes invasores determinam o grau de calor e estudam a longitude, observam as disposições climáticas e anotam as variações atmosféricas, mas com grande surpresa, os trabalhadores sinceros desprezam a semente. O interlocutor deixou de sorrir e observou: Vamos ver, vamos ver. Aniceto nos tocou de leve e falou: Repararam como este homem traz a mente enfermiça?
é um dos curiosos doentes encarnados. Tem vasta cultura e, todavia, como traz o sentimento envenenado por tudo quanto lhe cai nos raciocínios, participa da geral intoxicação. É pesquisador de superfície, como ocorre a muita gente. Tudo espera dos outros, examina seu semblante, seu semelhante, mas não ausculta a si mesmo. Quer a realização divina sem o esforço humano. Reclama a graça formulando a exigência. Quer o trigo da verdade sem participar da semeadura. Espera a tranquilidade pela fé sem dar-se ao trabalho das obras. Estima a ciência sem consultar a consciência. Prefere a facilidade sem filiar-se à responsabilidade. E vivendo no torvelinho de continuadas libações, agarrado aos interesses inferiores e à satisfação dos sentidos físicos, em caráter absoluto, está aguardando mensagens espirituais. Para nós, Dr. Fidelis é um desses enfermos que ainda não dispuseram a procurar o alívio pelo demasiado apego à sensação. Então é o que nós vemos frequentemente, né? Questionamentos incabíveis, né? Preocupações, na verdade, inúteis, né? Porque só faz com que a gente perca o nosso tempo, a oportunidade que nos é dada do esclarecimento que nos leva à evolução espiritual, e a gente fica dando volta, né? Fica se distraindo em todas essas outras questões, né? E com argumentos fundamentados, né? Que fazemos, né? Usando a ciência, né? Pensadores, cientistas, e a gente esquece, né, que o mais importante, não que o conhecimento não seja, conhecimento é luz, né, sabemos, mas que a condição moral do indivíduo ainda deixa a desejar, né? A gente ainda está engatinhando nessa questão assim de absorvermos, de realmente interpretarmos a mensagem de Jesus, né? A mensagem do Mestre, para que a gente realmente faça o que deve ser feito, né? Confiante da assistência amorosa, da oportunidade que nós recebemos, onde nós estamos colocados junto daqueles que estão conosco, e isso em todos os ambientes, ambiente de trabalho, doméstico, o relacionamento social, né? Então, tudo é um reflexo daquilo que somos. Então, muitas vezes a gente se vê em ambientes, né? E a gente fala assim, nossa, que tóxico que tá esse ambiente. Mas tudo aquilo que faz parte do ambiente está em nós também, não é? Porque nós estamos evoluindo, estamos ainda na condição de imperfeição, a caminho da evolução. Então, como dizer que o ambiente é tóxico se aquilo ainda nos pertence? Se ainda é cultivado por nós, né, em pensamentos, palavras, atitudes, e assim caminha. Então, é refletirmos mesmo nessas questões, aquilo que nós colocamos como importante, como necessário, como urgente, né, e entender o valor disso tudo mesmo, né, que nos consagra, que nos eleva. Então é isso, né? Reflitamos, né? Sejamos agradecidos por tanto que recebemos, por essas dádivas, pelas bênçãos, né? E até o nosso próximo encontro. Muita paz.